Na noite do dia 3 de março, a Casa Branca informou que toda a ajuda militar fornecida à Ucrânia estaria suspensa. Esse anúncio caiu como uma bomba no colo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Saiba agora, através deste vídeo, como o presidente ucraniano pode estar em apuros e também como essa decisão de Trump facilita muito a trajetória da Rússia na guerra. Vamos agora mudar de assunto, voltar a falar sobre a guerra na Ucrânia. Líderes europeus repercutiram a decisão dos Estados Unidos de suspender o envio de ajuda militar a Kiev e prometeram reforçar os esforços pela paz. A decisão foi tomada pelo presidente Donald Trump, que afirmou querer ter garantias de que o governo ucraniano esteja, segundo suas palavras, comprometido com o processo de negociação de paz com a Rússia. Essa medida marca um dos momentos mais tensos na relação entre Washington e Kiev, desde o início da invasão russa em 2022. Essa postura do governo americano demonstra uma mudança estratégica que pode redefinir o curso do conflito. De acordo com fontes da administração americana, a interrupção do envio de armas e equipamentos foi motivada por uma série de fatores. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia pode contar com os europeus para continuar tentando resistir nessa guerra contra a Rússia. Para minimizar os danos, líderes europeus estão avançando com programas visando o fortalecimento da sua indústria de defesa, como o programa ReArm Europe, visando investimento na ordem de 840 bilhões de dólares na indústria europeia, um valor que corresponde a praticamente todo o orçamento militar dos Estados Unidos para o ano de 2025. O governo dos Estados Unidos continua sendo aquele que mais contribui para os esforços de guerra da Ucrânia. Quase metade do financiamento e dos armamentos que a Ucrânia recebe para continuar resistindo contra a Rússia vem dos Estados Unidos. Entretanto, a Ucrânia tem resistido a certas exigências que favorecem a Rússia, como a falta de garantias claras de segurança e a entrega total dos seus territórios ocupados. Isso levou Trump a adotar uma postura mais rígida, resultando na suspensão da ajuda militar. Além disso, há um fator econômico envolvido, já que os Estados Unidos destinaram mais de 114 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia desde o início do conflito. O que disse o porta-voz direto do presidente Vladimir Putin agora há pouco em Moscou, Jairo. Ele disse que, obviamente, ainda é necessário se saber os detalhes dessa decisão americana, mas, aspas, se isso for verdade, a interrupção da ajuda americana, então essa é uma decisão que pode realmente levar o que ele chamou de regime de Kiev a um processo de paz. Se os Estados Unidos pararem ou pausarem esses suprimentos militares, essa provavelmente será a melhor contribuição para a causa da paz. A decisão tomada pelo governo gerou divisão de opiniões dentro do próprio Partido Republicano, com alguns congressistas aplaudindo a medida como um passo necessário para evitar o envolvimento prolongado na guerra, enquanto outros alertaram que a retirada do apoio poderia ameaçar a segurança da Europa, enfraquecer ainda mais a posição global dos Estados Unidos e diminuir a confiança dos aliados no comprometimento americano em manter promessas e acordos de segurança. A Ucrânia conseguiu nos últimos meses desenvolver a sua própria indústria bélica, mas não tem condição de substituir em qualidade e em quantidade a ajuda que vem dos Estados Unidos. Mais da metade, como eu disse, da ajuda vem diretamente dos americanos. França, Alemanha e Reino Unido, por exemplo, já sinalizaram que podem ampliar o envio de equipamentos militares para tentar minimizar o impacto da decisão de Washington. O corte na assistência militar representa um desafio enorme para as forças ucranianas. Até agora, os Estados Unidos foram a principal fonte de armamentos modernos, incluindo os sistemas avançados de defesa utilizados pelos ucranianos para se defender da ofensiva russa. Na última vez que os Estados Unidos interromperam a ajuda militar para Kiev, na ocasião final de 2023, quando o presidente Donald Trump fez uma pressão no Congresso americano sobre os parlamentares republicanos para suspender temporariamente a ajuda militar, a Ucrânia perdeu muitos territórios e muitas vidas também de soldados, porque não tinha armas suficientes para se defender. A Ucrânia já enfrenta grandes desafios para manter o fornecimento de suprimentos essenciais às suas tropas, como munição, armamentos e equipamentos logísticos. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, essa situação se torna ainda mais crítica, comprometendo a capacidade do país de resistir às ofensivas russas.
A escassez de recursos pode levar a uma redução na eficiência das operações militares, dificultando a defesa dos territórios estratégicos e aumentando os riscos para os soldados em combate. Além disso, a falta de assistência pode forçar a Ucrânia a buscar alternativas emergenciais, como depender mais de aliados europeus ou reorganizar suas estratégias militares para compensar a perda desse suporte crucial. O J.D. Vance, por exemplo, que é o vice-presidente do Donald Trump, a pessoa que instigou aquele bate-boca ao provocar o Volodymyr Zelensky e fazer acusações contra o líder ucraniano, disse que existe ainda a possibilidade, por exemplo, de uma conversa e de uma ajuda americana para que se encontre a paz. Mas o que eles exigem? Ou que o Zelensky peça desculpas ou que mude de posição e dê provas de que ele quer uma negociação de paz neste momento. Ainda que delicada, a situação ucraniana não é definitiva e o apoio americano pode ser restabelecido, conforme informado pelo vice-presidente americano. Cabe agora ao presidente Zelensky avaliar sua atual posição no campo de batalha e tomar a decisão que melhor atender aos seus interesses. Caso o presidente ucraniano mantenha sua posição firme e imutável, a Rússia poderá se beneficiar desta situação, encontrando o caminho para que o líder russo obtenha aquilo que até agora não conseguiu obter pelos seus próprios meios. No final das contas, Jairo, os dois lados querem a paz, tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia. O problema é como essa paz vai ser atingida. Para o presidente Donald Trump, ela precisa ser imediata e ele não tem a menor preocupação com relação aos custos dessa paz para a Ucrânia. E você, o que acha de toda essa situação? O presidente ucraniano deve ceder às solicitações americanas ou vai bater o pé e manter firme sua posição? Deixe sua opinião nos comentários.